Está no ar o Band News TV. O convidado de hoje é a deputada estadual Aspásia Camargo, do PV. A pré-candidata foi entrevistada pelos jornalistas da Band Rio, Fábio Barreto e Mariana Procópio. Olá, está começando mais um Band Eleições 2012, dando continuidade à nossa série de entrevistas com os pré-candidatos a prefeito do Rio de Janeiro. Nós conversamos hoje com a deputada estadual Aspásia Camargo. Deputada, obrigada por aceitar o nosso convite. Começar com a pergunta de por que entrar na disputa pelo cargo da gestão municipal. Porque não podia deixar de acontecer isso. O Partido Verde é o partido que tem o melhor programa. Há mais de 20 anos que nós estamos lutando por bandeiras que estão dando certo no mundo inteiro, e nós temos que implantar nossas bandeiras no Rio de Janeiro, que é a cidade, inclusive, que hospeda Rio+20, e que é a cidade também que tem que ser referência mundial de sustentabilidade. Eu acho que a sustentabilidade não é uma palavra vã e vaga, é algo que significa melhor qualidade de vida, melhores empregos, mais estabilidade nas nossas conquistas e, sobretudo, uma cidade que dê mais conforto e humanidade à população. O assunto droga hoje, ele toma um espaço avassalador. Inclusive, ele hoje é um assunto mais comentado e que causa mais preocupação na cabeça do eleitor do que o próprio emprego, que é a questão do emprego. A questão da droga para a senhora. Acho um problema seríssimo, as famílias sofrem profundamente com isso. Eu mesma tenho a experiência dolorosa de ter visto amigos meus enfrentando problemas na família sem possibilidade de solução. Então, eu vejo esse como um dos problemas mais graves. Quero dizer aqui que a responsabilidade federal é muito grande, porque essas drogas não são, em geral, produzidas no Rio de Janeiro, elas vêm de fora e as nossas fronteiras são completamente desguarnecidas. Mas eu acho que uma vez que esse problema está aí, e eu devo dizer a você que praticamente o menino Vinícius quase morreu na frente da minha casa por conta de crack. Eu fiz tudo por ele, tentei resolver o problema, ajudava de todas as maneiras, era um menino encantador. Ele vivia na rua? Ele vivia na rua, ali no canto da minha rua, exatamente na Teixeira de Melo, e era um menino inteligente, sensível, que passava as noites cheirando e com a ajuda de muitos adultos que estavam pelas redondezas. Então, eu acho que a primeira coisa é a segurança da cidade. A internação compulsória, a senhora é a favor? Dos menores? Eu acho que o compulsório não pode ser sinônimo de violência. Tem que haver uma sedução. As crianças e os jovens não trabalham com sistemas impositivos e autoritários. Eles precisam ser convencidos. Então, eu acho que o convencimento é muito importante. Agora, acho também que não podemos deixar essas crianças morrerem na rua. Pela experiência que eu tive com o Vinícius, o querido Vinícius, eu sempre fico pensando, era só um pouquinho de carinho e de atenção e ele poderia ter sido recuperado. Mas ele está onde hoje? Morreu. Transporte é um tema cada vez mais preocupante a toda a população, porque está cada vez mais crítico aqui na cidade do Rio de Janeiro. Primeiro, queria saber a opinião da senhora sobre os BRTs, os BRS, os corredores expressos que estão sendo feitos pela gestão atual. A senhora é a favor? Veja só, o prefeito, ele é pragmático. Então, ele viu a seguinte situação: eu não posso depender de recursos que não são meus. E o metrô, basicamente, o trem, esses transportes mais robustos, que é o que a cidade realmente está precisando, ele tem que ser feito por autoridades superiores. Eu não posso fazer isso. Então, ele resolveu melhorar os ônibus, né, e dar aperfeiçoar o sistema dos ônibus e partir para os BRTs. Eu não vou dizer que eu sou contra, porque isso seria ridículo, mas eu acho que é um sistema de transporte que se revela muito precário para a cidade. Até porque as linhas de metrô avançam com uma lentidão muito grande e nós somos hoje uma cidade do século XXI, com necessidades do século XXI, mas trabalhando com padrões de políticas públicas do século XIX. É só pensar que Paris tinha muito menos do que o Rio de Janeiro, tinha menos da metade dessa população e já tinha uma rede de metrô ampla por toda a estrutura da cidade. E Paris, naquela época, não era a riqueza que é hoje, era uma cidade muito mais pobre. Então, eu acho que falta vontade política para realmente implantar uma rede de metrô, e não uma linha de metrô que vai virando uma linguiça, uma linha 1 que vira 4 e que, na verdade, não atende a população. Eu acho que a gente precisa ter muito mais ousadia, partir para alguma parceria mais forte com o governo federal, com o BNDES, e sair dessa situação
calamitosa, que é o fato de que as pessoas levam 2 horas, às vezes, para chegar ao local de trabalho. Isso é mais comum do que a gente imagina. E é um sacrifício muito grande, porque como é que a economia vai ser produtiva se as pessoas perdem tanto tempo dentro de um ônibus? Isso é lamentável. Como é que a senhora vê o subúrbio do Rio? Eu vejo o subúrbio como uma pérola cultural carioca, né? Eu sou da Zona Oeste, que era na época Zona Norte, quando eu nasci. Nasci em Realengo e vivi muito tempo Vila Isabel, Jacarepaguá. A história do Rio passa pelo subúrbio também, né? Então, olha só, o caso do subúrbio da Zona Norte, o famoso subúrbio da Central do Brasil, que foi uma coisa muito inteligente do Marechal Hermes, lá atrás, que construiu aquela linha de estrada de ferro e abriu a possibilidade de construção de casas populares, de classe média, ao longo de toda essa linha férrea. E isso foi uma coisa muito inteligente que foi feita. É o que está faltando agora. Como é que uma coisa que fizemos em 1910, nós, mais de um século depois, não conseguimos repetir, né? E, na verdade, o subúrbio ficou abandonado. Não houve um investimento naquela área. Se você for, por exemplo, a Piedade, você vai ver que, pelo menos é o que as pessoas que vivem em Piedade dizem, olha, a última vez que o governo passou por aqui já tem muitos anos, né? E quando vem, faz uma obrazinha ali para enganar um pouco a população, para dar um alívio, mas na verdade não há interesse em restaurar essa área. E o plano diretor que eu tive a felicidade de aprovar, que é um plano que tem várias limitações, mas ele tem essa grandeza de ter pensado esta área como uma área que tem que ser incentivada. Então, na minha gestão, eu posso garantir, em nome dos meus laços profundos com essa região e do respeito que eu tenho pela cultura carioca que nasce ali. Não é? Porque você vê, Madureira é um grande centro da música popular brasileira e toda aquela região, e a Penha e tudo mais. Isso é uma grandeza muito grande, que a cidade tenha tanta vitalidade, tanto espírito, né, carioca ali acumulado. E realmente o poder público mal entra ali, as pessoas têm dificuldade de toda a ordem, e no plano diretor ficou estabelecido que nós íamos ter várias, pelo menos 20 áreas de desenvolvimento nos diferentes pontos da cidade, e eu, como prefeita, vou fazer isso. A senhora falou, a senhora hoje vive na Zona Sul, mora na Zona Sul, teve uma votação expressiva na Zona Sul. Como fazer para ultrapassar essa barreira, para sair um pouco da Zona Sul? A senhora já começou a rodar por ali? Todas as nossas últimas convenções e reuniões de partido foram no Meier. Nós tenho ido muito a Madureira, acompanhado muito o que se passa em Madureira. Eu tenho um plano ousado para a Zona Oeste, que precisa de um polo cultural importante ali e que não sei por que até hoje não foi feito. E há lugar para isso, porque, de fato, o Exército Brasileiro tem uma tradição de urbanística muito grande. Onde ele se instalou, na Vila Militar, ali por Deodoro, Marechal Hermes, ele deixou traços de um urbanismo muito avançado para a cidade. Eu acho que a gente tem que preservar isso, tem que usar esse patrimônio que foi plantado e tem que fazer muito mais. Porque agora a Zona Oeste já tem vida própria, ela está crescendo muito e é uma espécie de faroeste abandonado. Mesmo agora que há obras, que há um esforço de chegar até lá, nós vemos que esse Minha Casa Minha Vida, as pessoas ficam por ali abandonadas. Nem vou falar da Sepitiba, que é uma tragédia, né? E a população vive meio que abandonada pelo território dessa cidade, né, escondida. Essa questão de Sepitiba é uma tragédia. As pessoas têm que pagar uma brutalidade de ônibus para poder se locomover. E isso não tem explicação que justifique. Educação sem salário bom para o professor é difícil. Onde fica a questão financeira para dar ao professor uma condição melhor para que ele possa favorecer esse processo educacional, deputada? Fábio, eu tenho eu vou dizer uma coisa para vocês que pode parecer muito simples, mas não é. O Rio de Janeiro peca por falta de gestão. Nós não temos uma gestão pública de qualidade como devíamos ter. Eu cito, por exemplo, não vou nem falar na educação, que eu concordo totalmente com você. Com professores mal pagos e mal treinados, nós não vamos a canto algum. Mas algum esforço tem sido feito, muito lento. Eu acho que nós precisamos fazer uma revolução na educação. É a única área onde eu
uso a palavra revolução com muita garra e com muita convicção. Não basta fazer mais do mesmo, é preciso mudar o patamar. E a educação tem que ser enfrentada como uma revolução. Você diz e revolução um plano revolucionário. A senhora acha que está tudo errado do jeito que está, por isso a senhora usa a palavra revolução, a senhora acha que o modelo tem que mudar? Tem que mudar o modelo, tem que mudar o modelo. Nós temos que jogar coisas novas nesse circuito. Por que, por exemplo? Por exemplo, as crianças precisam de escola a tempo integral. Do jeito que estamos indo, pouco mais de 10% que estão sendo tratados, pelo menos agora nas áreas do amanhã, das escolas da manhã, 150 escolas estão tendo esse atendimento, mas são mais de 1.000. E nós precisamos usar a imaginação, porque essas crianças não precisam ficar no mesmo lugar fazendo as mesmas coisas. Nós podemos usar, por exemplo, clubes que estão subaproveitados e que às vezes não são usados durante a semana, até mesmo, por que não, playground de prédios, formar grupos de jovens e crianças que podem, inclusive, receber o atendimento de uma chamada melhor idade, que tem muita gente capaz, engenheiros, advogados, professores aposentados, que poderiam, num trabalho voluntário ou com uma ajuda módica, que seria realmente mais barata, exercer esse trabalho de cidadania e dar a essas crianças e a esses jovens, naquele período em que eles estão sem ter para onde ir, condições de melhor aproveitamento. Até porque você pode educar as crianças comentando e debatendo filmes, vídeos, você pode fazer um tipo de trabalho dirigido, trabalho escolar dirigido. Há muitas maneiras de atender os nossos jovens e as nossas crianças. Deputada estadual Aspásia Camargo, pré-candidata a prefeito do Rio pelo Partido Verde, muito obrigada pela sua presença aqui no Band Eleições. Obrigada, deputada, por participar aqui conosco. Eu que agradeço muito a atenção de vocês e, sobretudo, a atenção dos que me veem e me ouvem. Muito obrigada. Com isso, nós terminamos mais um Band Eleições, mas você já sabe, Eleições 2012 é aqui, é na Band.